agora no seu campo mental. Nós temos tido muitas informações, muita gente falando, muitas opiniões. Como é que está a sua cabeça nesse momento? E você vai imaginar uma luz azul entrando pelo alto da sua cabeça. E essa luz azul, à medida que ela entra, ela vai liberando todos esses pensamentos. Eles vão saindo um a um. A sua cabeça agora vai ficando somente na energia azul. É a energia que vai te trazendo paz, tranquilidade e serenidade. Sinta essa energia azul envolvendo todo o seu campo mental. Leva a sua atenção agora para o seu coração e percebe que emoções estão aí nesse momento. Emoções de medo, de angústia, de tristeza. O que vem aí para você? E da mesma forma, você vai imaginar uma luz rosa, um rosa bem brilhante. E essa luz rosa vai penetrar agora no seu coração. E todas essas emoções mais densas, mais pesadas, elas vão sendo dissolvidas por essa energia rosa. A energia rosa é a energia do amor incondicional. A partir desse momento, só ela vibra no seu coração. Sinta como é perceber essa energia de amor em você. Perceba que essa energia rosa vai se expandindo. Ela vai percorrendo todas as suas células, todos os seus órgãos, todos os seus sistemas. Nesse momento, você vibra na energia do amor. E vibrando nessa energia, você vai imaginando agora, atrás do seu ombro direito, o seu pai. Atrás dele, os pais dele. Atrás, os avós. Atrás, os bisavós. E essa fileira vai crescendo cada vez mais, até chegar nos países de origem deles. Se foi a Itália, se foi a Espanha, se foi a Portugal. Imagine que lá atrás dessa fileira imensa está o país de origem. E você imagina agora, atrás do seu ombro esquerdo, a presença da sua mãe. Atrás dela, os pais dela, os avós, bisavós, tataravós e até os países de origem deles, que pode ser a Itália, pode ser o Japão, pode ser a China, da onde eles vieram, da onde começou o seu sistema familiar. E agora, dessa forma, cada um se conecta ao campo do seu sistema familiar e percebe esse campo de amor dessa energia rosa que flui de você para todos eles, deles para você. É um fluxo constante de amor. E assim, cada um de nós se conecta ao seu campo familiar. Juntos, nós vamos nos conectando ao campo do Instituto Evoluir, ao campo dos facilitadores, ao campo do Bert. E nessa energia de amor sustentada por toda a nossa ancestralidade,
Nós vamos respirando bem profundamente, soltando o ar devagar e abrindo os olhos, bem suave. Delícia. Todo mundo bem? Ok? Nossa, melhor impossível. Então, tá bom. Cada um conectado com o seu campo e todos juntos, né? Então, agora eu vou passar a palavra para os outros consteladores, cada um vai fazer uma parte para a gente poder ampliar a nossa visão sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Gratidão. Acho Miriam, que antes disso, a gente podia perguntar para o pessoal quem é que não conhece a constelação aqui no grupo. beleza. Se existe alguém que possa levantar a mão. Tem a mãozinha aí também. Eu não vejo todo mundo. Ah, agora eu tô vendo. Ok, pessoal. Eu não consigo ver todos. Também só alguns. Muito bem. Tem uma setinha. Ok, então a gente vai seguindo, né? Vai seguindo com a Miriam. Para quem não conhece constelação, a Miriam vai falar um pouquinho das ordens, né? E vai demonstrar um pouquinho com os bonecos. Olá, tudo bom? Então, eu me chamo Miriam, né? Eu trabalho também como facilitadora de constelação já desde 2012, já ia falar 1900, 2012, 2900, né? E me perdi agora, nem lembro mais. 2009. 2009, né? Uhum. Então, assim, eu vou trazer de uma forma bem simplificada, né? Até por conta que tem muitas pessoas que já conhecem a constelação, já conhecem as ordens do amor, né? Então, eu vou falar de uma forma bem, bem tranquila, bem uma pincelada para não tomar muito tempo, né? Então, eu coloquei aqui de uma maneira para ter uma visualização, uma forma mais pedagógica, para a gente entender o que a constelação ela nos traz, né? O Bert Helling, ele traz das ordens do amor, são princípios de vida, na realidade, né? Então, o que seriam esses princípios, né? Essas ordens? O pertencimento seria uma delas, a hierarquia, e o dar e receber ou a troca. Então, o pertencimento, nós podemos explicar que todos nós queremos pertencer. Não tem ninguém que não queira pertencer a alguma coisa, a alguém, à cidade, à família, ou no setor que trabalha, né? Todos nós temos esse direito de pertencer. E esse pertencimento, por vezes, ocorre algumas exclusões familiares, né? Às vezes a gente acaba excluindo alguma pessoa de uma forma meio sutil, mas acaba excluindo, ou até mesmo nós nos sentimos excluídos perante alguma situação. A gente percebe hoje em dia que muitas questões estão ocorrendo nas questões filosóficas, religiosas, partidos políticos, né? Que nós acabamos também tentando excluir algumas opiniões que não estão dentro do nosso princípio, das nossas ideias, então a gente acaba excluindo também essas opiniões, né? Então eu vou trazer todas as questões que por algum motivo, por algum fato, a gente acaba excluindo, né? E o Bert Helling, ele deixa bem claro que quanto mais bandeiras nós levantamos, mais geramos guerras, mais geramos dificuldades, né? E a gente entende que as competições, elas acabam também criando necessidades de extermínio, né? Então, é muito sério essa questão da exclusão. Eu trouxe os bonequinhos só para a gente visualizar de uma forma prática. Então, nós temos aqui a criança, os pais, né, como foi feita a meditação, os avós, e aí vem os bisavós, né?
E aí vai, até o país de origem, né, como ela foi falando. Se por acaso, de alguma forma, a gente acaba excluindo alguém por uma determinada situação, por alguma ideia que você não concorda, ou porque a pessoa cometeu alguma situação errada nos nossos olhos, isso vai gerar um grande desequilíbrio no campo da família, né? Então, a gente percebe que esse lugar que foi retirado a uma pessoa, existe vida, existe energia, existe uma conexão que ela não é perdida. Como o Bert fala, que isso não tem prazo de validade. Então, alguém, né, no sistema acaba se colocando, por vezes, nesse lugar que foi retirada essa pessoa, até por conta de haver um equilíbrio. Então, quando nós vamos fazer uma constelação, a gente percebe que, às vezes, existe uma quebra no padrão, uma quebra dentro do sistema, porque alguém, de alguma forma, foi excluído. E quando acontecem essas exclusões, né? A gente percebe essas exclusões de várias formas. Exclusões desde a mais simples, né? Aquele meu tio eu não gosto, então nem vou convidar ele para o almoço, ou desde uma exclusão mais complicadas, que são casos de alcoolismo, pessoas que sofreram algum crime que ninguém comete, né? Fica tudo por debaixo do pano, ninguém fala nada, né? Abortos eu vou falar um pouquinho mais na hora da hierarquia, porque os abortos também é bem importante, porque fala que se existiu alguma criança que deixou de nascer, ela tem o seu lugar também. Então, muitas vezes, a criança nasce, né? A primeira criança nasce, mas, na realidade, houve um aborto antes. Então, eu vou até colocar aqui, só para ficar mais fácil, vamos supor que essa criança aqui, ela não nasceu, houve um aborto, né? Só que esse aqui, ó, na realidade, ele não é mais o primeiro, ele é a segunda criança, porque existiu uma criança antes dele. Porém, essa criança, por algum motivo, ela não nasceu, ou foi um aborto espontâneo, ou provocado, e isso não faz diferença. Não existe julgamento em relação a isso. Mas é muito importante incluir essa criança, porque senão a criança fica excluída dentro do campo familiar, né? E quando essa criança ela é excluída, provavelmente essa criança que nasceu, ela pode ter alguma tendência. Ou ela tem uma tendência de uma criança hiperativa, né? Não estou falando de TDAH aqui, mas pode ter também TDAH, ou uma criança apática, uma criança que no íntimo dela, no inconsciente dela, ela sente que ela não tem o direito a viver. Então, a gente percebe muitos casos que a pessoa, às vezes, vem com muita apatia ou com um estado de depressão, ou uma pessoa muito acelerada, a gente vai perguntar, você nasceu depois de um aborto, tal? Aí você vai perceber que tem alguma coisa conectada. Então, é como alguém, como a pessoa precisasse fazer algo para alguém. Né? Eu estou falando muito rápido? Não. Mi, tem uma pergunta. Não, Miriam, tá bom. Isso que eu ia falar. Tem uma pergunta legal, no chat. então segue. Desculpa. Não, segue você no chat, assim não vira bagunça. Na separação judicial, separação também é uma forma de exclusão. Sim. Na separação, a questão da separação dos casais, que nem eu falo assim, as conexões, elas continuam, né? Então, assim, a criança nasce de um pai e de uma mãe, mesmo que esses pais se separam, ou se esses pais morrerem, ou se essa criança for adotada por alguma outra pessoa, essa conexão ela não quebra. É uma conexão
biológica e uma condição psíquica. E depois a Tânia vai falar sobre os campos mórficos, né? Aí vocês vão entender o que é isso. Quando existe uma separação, a criança ela continua tendo o pai e a mãe normalmente, né? É lógico que vai existir alguma situação, alguma briga entre eles, ou vai ou não vai ter, não sei, mas a conexão ela se continua. Não existe conexão quebrada. Isso aqui são vínculos que, como eu disse, não tem prazo de validade. O Bert Helling já fez uma constelação que tinha uma situação que ocorreu há 33 gerações passadas. Então, para vocês verem que isso vai levando. Então, essa pequena criança aqui, ela tem todo dentro dela, do inconsciente dela, tudo isso que aconteceu da família, tanto do lado do pai, tanto do lado da mãe. Então, isso aqui é um pertencimento, né? Então, todos têm o direito a pertencer. A questão do alcoolismo, a gente percebe bastante, a gente percebe bastante questões de drogas em geral, relacionamentos, ex-relacionamentos, né? Que a gente brinca, né? Que a gente não exclui, a gente mata já de uma vez, fala assim, o meu falecido, a minha falecida. Então, tudo isso causa um emaranhamento, segundo o Bert fala, né? Porque isso vai gerar algum desequilíbrio dentro do sistema familiar. E provavelmente a gente percebe que as exclusões, o que ocorre são, às vezes, doenças crônicas. Perfeito? Agora eu vou falar sobre hierarquia, senão a gente fica Espera muito só um longo. pouquinho, Miriam. Tem só mais uma pergunta aqui do Facebook. Se o padrasto também entra na relação familiar, se ele também pertence. É que você está falando de pertencimento e exclusão, né? É uma pergunta que está no Face. Certo. Então, assim, quanto ao padrasto, o que a gente fala? Ele é a pessoa que, às vezes, vai dar continuidade ao cuidado da criança. Então, a gente fala assim que o vínculo da criança é o vínculo biológico. Então, tem um pai e tem uma mãe. Se esse pai falece, esse padrasto, a gente vai falar que é o segundo pai. Então, ele tem a mesma importância que o primeiro. Só que o vínculo familiar não deixa de ser do pai biológico. Então, ele vai também entrar no sistema familiar da criança, né? Quem adota uma criança, ela adota o sistema todo da criança. Então, ela vai ter, sim, uma conexão com o sistema da criança. Mas não que a criança vai quebrar o sistema do pai dela e ficar com o sistema do padrasto. Não. Ele vai atuar como um cuidador dessa criança, como um segundo pai. Posso seguir para a hierarquia? Por favor, desculpe as interrupções. Não, aí tudo bem. Na questão da hierarquia, nós estamos vendo aqui, ó, com os bonecos e como como foi feita as vibrações, as primeiras visualizações, né? Existiram muitas pessoas que se encontraram, se conheceram, para que nós estivéssemos aqui agora. Então, há quantos encontros de casais ocorreram para chegar à nossa vida? Então, isso é importante, né? E quando a gente fala da hierarquia, né? Acho que eu vou fazer até um parêntese, né? Dessa consciência, é imprescindível falar do nosso Bert Helling, né? E honrar, principalmente, todos esses aprendizados que foi dessa fonte que nós tomamos, né? Esse conhecimento. Então, a hierarquia é essa questão de você honrar aqueles que vieram antes de você, né? Você tomar essa força daquelas pessoas que vieram antes de você. Se você acaba não tomando essa força, a gente acaba enfraquecendo, né? Então, a gente percebe que na maioria das religiões fala, né, sobre honrar pai e mãe, né?
E isso é a máxima, né? Por quê? Porque quando nós não honramos esse pai e essa mãe, seja qual for a situação que tenha ocorrido, isso nos traz bastante enfraquecimento. Por quê? Porque nós não estamos honrando justamente a nossa fonte, justamente da onde nós estamos vindo, né? Então, o Bert Helling fala que são os pais certos para nós, né? É a mãe certa, é o pai certo, é o casal certo, são histórias certas, né? São destinos do jeito que foi. Né? Então, é bastante importante a questão da hierarquia, respeitar essa hierarquia, né? E aqui a gente pode falar que é o pulo do gato, né? A gente, quando recebe algo muito fácil, né? Isso é muito fácil. Algo bom é muito fácil, mas quando a gente recebe algo que nós não estamos satisfeitos, isso também nos traz bastante fortalecimento, né? E quando você acaba não honrando esse pai, essa mãe, muitas vezes a gente percebe que as pessoas se colocam como vítima deles, né? E isso vai trazer uma dificuldade muito grande, porque a pessoa também vai se tornar uma vítima perante a própria vida, né? E existem várias situações que podem acontecer e a gente acaba saindo um pouquinho do nosso papel, né? O que pode acontecer que a gente percebe na constelação? Por exemplo, uma mãe, né, que já é idosa, aí a filha acaba cuidando da mãe como se fosse a própria mãe. Então, é uma filha cuidando da mãe como ela fosse a mãe dela. Então, está saindo da ordem, né? Então, cuidar da mãe como filha. Mesmo que a mãe tenha um pouco mais de idade, mas existe um processo que a gente acaba falando para o pessoal, o jeito de tratamento com essa mãe, né? O papel que você se coloca em relação a essa mãe, né? Então, outra situação que a gente percebe, às vezes, pessoas que são mãe do próprio marido, né? Ou, às vezes, se coloca num papel de filha do seu próprio marido, né? Ou, às vezes, o caso de irmãos, né? Às vezes tem irmãos que fazem papel de pais dos outros irmãos, ou acontece também de avós cuidando dos netos como se fossem as próprias mães. Então, dentro de uma empresa, dentro de um casamento, casamentos existem hoje, agora é o primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. Então, a pessoa também se colocar no papel que ela chegou, né? Porque não querer que esse casamento seja o primeiro. Não, eu sou a primeira. Não é isso. Às vezes acontece de a pessoa ser a quarta mulher, né? E não se colocar nesse papel. Porque existe uma história e essa história tem que ser respeitada, né? Deixa eu ver aqui mais. Dentro de uma empresa, né? Tem que respeitar a hierarquia, não só por data de admissão, mas pela ocupação, enfim. Em todos os momentos, em todos os setores, a gente percebe que se não há uma hierarquia, se não há uma ordem, que nem diz o Bert, não há um progresso. Então, estou dando uma pincelada rápida aqui, mas dentro da hierarquia é mais ou menos isso. Posso continuar? Ou tem alguma pergunta? Eu acho que pode continuar, e aí a gente deixa um pouquinho para o final. Aí a gente vai, todo mundo, que aí fica na sua dinâmica, e o pessoal está mandando pelo chat, depois a gente dá uma leitura, porque às vezes pode ter outras dúvidas, né? Eu tô destreinada, né? A gente está correndo aqui de medo do tempo, né? Tem bastante informação, e como a gente também não está tão habituada, né? Então, eu estou fazendo aqui o meu melhor. Mas precisando de algum esclarecimento, eu dou uma parada aqui. Então, vamos depois a gente vai para o final. Isso, é rapidinho agora. Por fim, a gente pode falar pelo equilíbrio de dar e receber, ou de troca, né? A gente percebe que nós ganhamos, né, dos pais a vida,
ganhamos dos nossos professores, né, muito conhecimento, né? E o que compete a nós agora é passar isso adiante, né? Compartilhar algo e fazer algo de bom na nossa vida, né? Porque o Bert Helling fala que só nós podemos ter um vínculo de equilíbrio se existir uma troca, essa troca dentro da mesma altura, do mesmo tamanho, né? E quando eu dou, às vezes, demais para o outro, a gente percebe muito isso, o outro acaba enfraquecendo por conta disso. Então, existe um movimento que eu sempre falo, né, que existe a pessoa dá, né? E quanto mais você dá, o outro, se ele não está em condições de receber, ele se afasta. Então, precisa existir um equilíbrio, né? Eu dou, recebo, para haver um equilíbrio. Senão, o outro acaba se afastando, conforme ele vai recebendo, além do que ele pode receber. Então, a gente percebe isso em casais, né? Nas constelações. Eu trabalho com crianças, eu percebo muito com as crianças, né? Que tem crianças que às vezes têm dificuldades de se trocar, de ter o seu próprio, sua própria higiene, seu próprio cuidado, por conta que às vezes a mãe acaba não deixando essa criança sair do envolvimento. Então, essa criança não se desenvolve, né? Então, por conta desse dar e receber. Então, a criança acaba recebendo tanto, né? Que chega uma hora que ela vai entender que ela não tem capacidade para fazer o que deve ser feito. E mesmo com os adultos, né? Quanto mais você dá para o outro, você, indiretamente, você está dizendo, eu sou melhor que você, né? Eu consigo fazer melhor que você, eu faço melhor que você. Eu tenho condições melhor do que você. E você acaba tirando a força dessa pessoa e essa pessoa também acaba perdendo a dignidade no seu tratado, né? Então, acho que dar e receber é mais ou menos isso, sendo bem rápida. Eu acho que eu já falei aqui o que eu tinha que falar. Se tiver alguma pergunta, a gente responde, senão a gente passa adiante. Acho que a gente pode deixar para o final, apesar que tiveram duas perguntas. Eu acho melhor, porque às vezes até a resposta pode vir no que os demais vão falar. Isso, né? Pode surgir isso. Clarear um pouquinho. Legal. Agora, né? A Tânia vai falar, então. Obrigada. A Tânia vai trazer um pouquinho de informações sobre os campos mórficos. Obrigada, amiga. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tânia Lopes e eu sou facilitadora de constelação e psicóloga também no Instituto. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os campos mórficos, né? Como é que isso acontece, como é que a gente faz os movimentos que a constelação pede. Os campos morfogenéticos, eles hoje são atribuídos muito ao biólogo inglês Rupert Sheldrake, né? Então, ele é um biólogo que estudou em Cambridge, em Harvard, ele é filósofo por Harvard, então ele não é uma pessoa qualquer, ele se aprofundou bastante. Esses estudos, eles começaram bem antes do Rupert, em 1800 e alguma coisa, né? E ele deu continuidade e se aprofundou. Então, ele fala, tem vários livros, né? Ele fala, num dos seus livros, que é Uma Nova Ciência da Vida, que há campos ordenadores invisíveis que controlam todos os sistemas, né? Esses campos produzem a forma e o comportamento de cada espécie. Então, o que é isso? Toda espécie, seja ela humana, animal, ou da natureza, das plantas, elas têm uma frequência de onda, né? E essa frequência de onda é onde a espécie toda se comunica, inconscientemente ou subconscientemente, tá?
Então, essa comunicação é inconsciente, a gente segue esse campo, né, inconscientemente. E esse campo, ele não tem uma energia convencional. Não é uma energia elétrica, não é uma energia magnética, porque essas energias, por energia magnética, energia elétrica, ela tem um espaço, né? E ela tem um espaço e um tempo, eu tenho um determinado espaço. Então, eu tenho magnetismo até um determinado espaço. Chega um certo ponto, ele já não é mais possível. Então, a energia do campo morfogenético, ela não tem tempo e nem espaço, né? Ela é uma energia que ele chama de energia escalar ou virtual, e que a gente costuma usar muito como uma energia informacional, né? Então, tudo o que acontece no nosso sistema, ele está registrado no tempo e no espaço, né? Então, assim, uma constelação pode ir, como a Miriam falou, a 33 gerações. Então, isso vai acontecendo, você vai trazendo fatos e mais fatos, e tudo aquilo que aconteceu no sistema, onde é que aquilo começou. Então, está além do tempo e do espaço. Então, esse campo é um campo de informação, certo? Então, toda vez, né, que um indivíduo de uma espécie aprende ou descobre um novo hábito, um novo procedimento, uma nova atitude, não, um trabalho interior, e esses hábitos, tudo isso que acontece, vão sendo repetidos, e isso acaba atingindo toda a espécie. Ela vai se repercutir nesse campo ordenador invisível. Então, tudo que a gente vai aprendendo, ele dá um exemplo daquele do centésimo macaco, né? Então, jogavam batatas doces para os macacos numa ilha, né? Então, uma macaca, um símil, ela foi e lavou a batata na água e comeu. E aí esse comportamento foi se repetindo naquela ilha. Então, quando eu falo que chegou no centésimo macaco, essa repetição de comportamento, através dessa onda, desse campo morfogenético, chegou noutra espécie, numa ilha, num local completamente oposto. Então, tudo isso que a gente vai vivendo na nossa espécie, como a gente está vivenciando hoje, né? Esse campo de uma doença que está afetando toda a nossa espécie humana no nosso planeta, né? Ele vai trazendo e fala é um aprendizado. Então, assim, que aprendizado é esse, né? O que vai trazer? O que vai acontecer depois disso? Isso vai repercutir no campo da nossa espécie. Então, talvez a gente tenha que ser um tanto mais fraterno, né? A gente tem tantos ensinamentos, tantos mestres, tantos pessoas que vieram, grandes, maiores do que nós, né, com tanto conhecimento, tentando nos ensinar o que é fraternidade, né, como é que a nossa espécie, como um ajuda o outro, e a gente estava num movimento muito egoísta, muito voltado para si querendo sempre mais. Então, agora, assim, a gente não tem para onde fugir, né? Isso está acontecendo no mundo todo. E nós estamos, assim, isolados, né? Dentro das nossas casas, querendo muito estarmos novamente, né? Naquela ressonância de estarmos juntos, de conviver. Então, agora tem um aprendizado, e esse aprendizado ele vai repercutir no nosso campo, né? Então, tudo assim que a gente vê é para o melhor. Então, a gente está precisando desse campo, a gente fala muito, mas fica muito no mundo das ideias, né? Mas agora isso vem com uma força bem legal para a gente modificar, né? E saber que esse campo vai ser modificado depois desse evento, né? Isso a gente pode esperar, né? Que esse campo vai ter uma modificação. Então, o campo é isso, né? Toda atitude que for repetida, ela vai repercutir no campo. Então, neste momento, né, o que a gente está vivendo vai ter uma repercussão positiva para a nossa espécie. Então, assim, não é assim, a gente fala, é um aprendizado, mas é uma repercussão, né, de toda essa energia que está sendo vivenciada para algo melhor, né, que vem para um aprendizado.
né, de toda a nossa espécie nesse momento. Então, campo é isso, né? Quando a gente coloca uma constelação com pessoas, você fala, mas que movimento é esse? A gente fala para a pessoa que ela tem sensações físicas, né? Então, é como se ali, assim, é bem grosso modo, tá, gente? Se essa pessoa fosse um aparelho de rádio, né? E ela está ali, você tem uma estação transmissora, você não vê as ondas, né? Mas você vai lá, sintoniza na estação que você quer ouvir e você recebe a programação. A mesma coisa acontece na constelação, seja ela individual com bonecos ou seja com pessoas. Você sintoniza com aquele elemento que está sendo um pai, a mãe, ou a gente às vezes fala assim, um inventário, uma propriedade, uma casa. Então você sintoniza com aquele elemento e você vai trazer para o corpo em forma de sensação física. Então, você está entrando no campo da pessoa, né, no campo familiar daquele sistema, e vai trazendo para o seu físico, em forma de sensações, essa informação para que a gente possa trabalhar, verificar onde está o emaranhamento, e ali a gente encontra uma solução, né? Colocando elementos, como a Miriam falou, alguém que está excluído, que às vezes uma pessoa está doente e tem uma exclusão no sistema. Então, é isso. O campo é esse, né? E até nas profissões, a gente tem o campo morfogenético, né? Então, assim, todo mundo que pensa diferente, ele tem a tendência de ser excluído. Então, a alopatia, a princípio, não aceitava a homeopatia, então a tendência era excluir os homeopatas. Então, a gente vê esse campo atuando em tudo, tá? Então, assim, basicamente, assim, bem resumido, isso é o campo morfogenético, ok? Tânia, e incluir, só informar que tanto no individual quanto em grupo, presencial e também no trabalho online, né? As constelações também, elas podem ser feitas nesse movimento no online. Porque o campo é ele a não sintonia, tem, né? porque a energia é informacional, ela não é uma energia que física precisa estar presente, né? Você entra no campo quando a pessoa se abre, que ela quer trabalhar em alguma coisa, ela abre e a gente acessa essa energia informacional, as informações do campo dela. Okay? Isso, e atemporal. Aí, Isso. só para dar continuidade, Tânia, e o Tadeu vai trazer também um pouquinho sobre os campos, o micro, macro, e sobre o assentimento. Mas dentro do que a gente tem falado, já que nós falamos sobre ordens do amor e hierarquia, só para deixar registrado que a Delmara ingressou, né? Ela tá nos ouvindo também, participando, que é quem trouxe o campo das constelações para o Instituto Evoluir. Então, é fundamental também deixar registrado isso aqui com o pessoal. E o Tadeu agora, então, fala um pouquinho, pode ser, dos campos, porque a gente já está 8h51, e aí a gente dá continuidade. Boa noite, eu sou o Tadeu, aproximadamente aí uns 10 anos, né? E dando continuação ao que a Tânia e o que a Miriam colocaram muito bem, nós seguimos esses campos, mas não só os campos familiares, a gente também segue inconscientemente campos maiores, né? Então, além dessa conexão que temos com os nossos ancestrais, pais, avós, etc., também estamos conectados a esses campos coletivos maiores, ou seja, os campos da nossa cidade, do nosso estado, do estado e países de origem dos nossos familiares, né? Então, a gente está ligado a tudo que aconteceu nesses campos também. E ligado também, como a Tânia já citou, a campos profissionais, campos religiosos, políticos, enfim, a gente está conectado a milhares de campos, né? E assim como ocorre um padrão de repetição dentro do sistema familiar, ocorre também esse padrão de repetição nesses campos maiores. Então, que são campos de repetição no coletivo, no caso, né?
Então, ampliando a nossa consciência sobre tudo que ocorreu nos nossos países de origem, em todos esses campos, né? Tudo isso acaba nos afetando de alguma forma. Então, inconscientemente, nós estamos ligados a todos esses campos. E voltando e recordando um pouco a história do nosso planeta, nós vamos encontrar ali questões de guerra, refugiados, epidemias, muitas questões religiosas, políticas. E o interessante é que a situação atual que nós vivemos agora, com essa pandemia, nos conecta a isso tudo. Então, do micro ao macro, o que a gente poderia colocar? Na situação atual, no micro, essa pandemia acabou trazendo a gente para dentro do nosso círculo familiar. Então, que a gente possa também ter uma reflexão de como é que está o nosso relacionamento com essas pessoas. E algumas reflexões que vêm a respeito disso como é que está o nosso relacionamento, e a gente percebe que a gente perdeu um pouco da, vamos dizer assim, da capacidade de lidar com o outro. Então, normalmente das nossas atividades, a gente tem muitas distrações, né, pelo mundo, e quando você está confinado em casa, ali com seus filhos, com sua esposa, né, e assim por diante, a gente começa a perceber dificuldades. Parece que a gente perdeu um pouco dessa conexão com a família. Uma coisa que antigamente que não tinha tantas distrações, por exemplo, as pessoas podiam ter um horário para jantar juntos, para conversar, e ali havia um diálogo, havia uma convivência familiar, vamos dizer assim. Essa convivência podia até ter lá suas questões, suas restrições, né? Questões de respeito, de educação, do sistema antigo, mas havia uma convivência. E hoje a gente, né, não consegue, muitas vezes, ficar em casa muito tempo, e a gente já começa a ver nas redes sociais algumas coisas de quando é que as crianças vão poder ir para a escola, né? Então, isso tudo é para a gente refletir, né, no micro, o que essa pandemia está causando. E no macro, esse isolamento também traz questões de como a gente se relaciona com o mundo, né? E o quanto isso também nos afeta, né? Enquanto a gente tinha algumas questões isoladas em alguns países, né, a gente não estava, né, olhava para aquela questão e tudo mais, mas não tinha tanto peso, tanta importância. E hoje, com essa pandemia, já no macro, a gente consegue acessar todos esses campos, ou seja, tudo que já aconteceu de epidemia, de guerra, de conflitos religiosos no planeta, né? E no macro, como é que a gente está lidando com isso tudo? Então, acho que isso aí é a grande reflexão para nós, né? Que a gente tem que fazer nesse momento. E perceber a nossa ligação com todos esses... Então, tudo isso acaba influenciando a nossa vida de uma forma mais ampla, né? E a Elaine também vai trazer alguma reflexão, né, Elaine, a respeito das emoções dessas questões também, tá bom? Eu acho que de forma bem rapidinha, até porque eu estava dando uma olhada nas perguntas, né, nas reflexões que nós estamos sendo convidados pelos participantes, eu acho que a gente vai poder estar aprofundando um pouquinho mais, mesmo com esse tempo corrido. Eu sou Elaine, facilitadora também do Instituto, com formação nas novas constelações e das constelações organizacionais. E o que a gente vem aprofundando, as constelações estão num processo de crescimento, de aprofundar, de agregar outras ferramentas juntas, sempre honrando o mestre Bert, mas aprofundando um pouco mais, até quando o Bert trazia de que não existia uma cura individual, né? E sim uma cura coletiva.
que a boa solução, como muitos de nós costumamos dizer, como facilitadores, ela não é individual, ela é coletiva. E o bacana é que nesse processo hoje, no atendimento com os nossos clientes, cada vez mais nós estamos sendo chamados a convidar esse cliente que, por ressonância, está convidando o meu sistema familiar para que eu olhe esse macro que o Tadeu trouxe. Ou seja, o individual, o nosso cordão umbilical, né, ele é muito pequeno frente a esse grande coletivo e essa grande dor coletiva. De que dor a gente está dizendo? A gente está dizendo da dor do processo de evolução do planeta. Os medos, as raivas, a fome, a solidão, o isolamento, o preconceito, as pestes, todas as histórias que os nossos ancestrais viveram com as ferramentas que eles tinham para que nós estivéssemos aqui hoje. O bonito é saber que cada vez que um de nós diz o sim a tudo como foi, quando nós podemos dizer um sim a todas essas dores, a todos esses medos, a todas essas raivas, a todas essas culpas, todo o sistema recebe por ressonância essa cura, né? Então, é muita teoria, é muito conteúdo para que a gente possa estar trazendo, então a gente, né? E eu, quem me conhece sabe que eu vou delirando, vou indo, daqui a pouco eu consigo voltar, eu não tenho o processo metodológico que as meninas têm, mas o mais bacana é trazer que nesse momento, quando nós estamos na nossa reclusão, dentro dos nossos lares, nós estamos chamados para olhar este grande coletivo que nós olhamos com as lentes que tínhamos condições de olhar. Então, nós vamos sair deste processo olhando para esse coletivo com muito mais amor, com muito mais inclusão, com muito mais respeito, olhando o nosso sistema familiar, sim, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, mas olhando as grandes histórias que o planeta viveu. Acho que esse é o grande convite. É reconhecermos que 98% das informações de tudo que a gente viveu está no nosso DNA. E esse é o convite que a Constelação também está trazendo hoje, né? Para que a gente possa estar olhando e incluindo, dizendo um grande sim. E dizer um grande sim é dizer um grande sim ao coronavírus. A gente tem aí disponível na internet visualizações, já fizemos no Instituto, disponibilizando esse amor, né? Esse amor ao coronavírus. O coronavírus nos traz este grande convite de alma, mesmo que a gente não entenda, mesmo que o nosso mental ainda veja as mortes, as exclusões, as reclusões, mas este é o grande convite que o coronavírus está trazendo para todos nós, brancos, negros, pardos, pobres, ricos, ele é ofertado enquanto vírus para todos nós, e é o que as ordens do amor nos trazem. Todos pertencem, todos têm um lugar, e o vírus, ele tem um lugar também no nosso planeta. Que a gente possa honrar e agradecer o que o coronavírus está trazendo a todos nós. Gratidão. Obrigada. Oi, Elaine, só explica um pouquinho melhor, assim, um pouquinho mais, ainda a gente tem um tempinho, sobre o assentimento. Como a Brigitte fala do assentimento, que eu acho que é bem importante. Tá. O assentimento, inclusive, é um dos livros dela, que tá por aqui. Depois, quem tiver interesse, a gente pode estar trazendo na imagem. A Brigitte, quem a Roberta está falando, a Brigitte é com quem eu faço a formação, eu e a Carol faz também uma parte dessa formação, desde 2015, onde ela é uma discípula do Bert, até 2010 ela segue o mestre Bert Hellinger. De cada 10 conteúdos que a Brigitte traz e falas, 9 é honrando o mestre Bert Hellinger. Então, não é uma teoria que exclui toda a teoria do Bert, simplesmente
nós estamos mergulhando um pouco mais, principalmente nos campos mórficos genéticos. E aí, o que é o assentimento? O assentimento, a gente chama da quarta força, né? A Miriam trouxe as 3 ordens do amor, nós chamamos de forças do amor. Então, quando essas 3 ordens do amor que a Miriam trouxe de forma super bacana, super didática e lógica, quando essas 3 ordens estão em harmonia, acontece essa quarta força do amor, que é o assentimento, que é o sim a tudo como foi, né? E a gente só consegue dizer o sim, esse assentimento, quando nós estamos no nosso adulto, que também é uma das ferramentas que o mestre Bert utilizou na trajetória dele, que é a análise transacional, uma ferramenta da psicologia, né? Então, o bonito é poder dizer que o assentimento, ele convida esta ressonância de amor, do sim a tudo como foi e do sim a tudo como é. De novo, mesmo que o nosso mental não entenda. Obrigada por essa lembrança, Roberta. Obrigada, Elaine, foi a Tereza. E aí, dando continuidade, a gente trouxe algumas informações, né, do que a gente, para trazer reflexões sobre o que nós estamos vivenciando. Nós vamos tirar agora algumas dúvidas, algumas perguntas que foram feitas, que estão no chat e no Facebook. Mas eu gostaria de, como a gente está falando aí dessa expansão, eu queria também só trazer uma informação do Fernando, que foi psicólogo no Instituto, ele também está nos acompanhando, e hoje ele está em Portugal, junto com a Karen, que também leva essa expansão do Instituto Evoluir para Portugal. Então, olha o quanto quando a gente fala de conexão dos campos, o quanto é forte esse movimento. E aí tem uma pergunta, Miriam, quando você estava falando, são 2 perguntas, e aí a gente pode ver quem responde. A pergunta, quando você falou um pouquinho das exclusões de droga e tudo mais, agora depois eu vejo o nome certinho, ela perguntou o seguinte: quem sofre a exclusão? Quem exclui ou quem é excluído na questão de quando se envolve as exclusões? Olha, eu acho, né? Depois os universitários vão concordar comigo ou não. Eu acho que os 2 acabam sendo excluídos. Porque quando você, né, exclui alguém na sua vida, eu abro até meu coração aqui, né? Eu tinha um pai alcoólatra, e o quanto eu fiz essa exclusão, eu excluí-lo, né? Porque eu não tinha conhecimento na época, tudo, né? Então, eu acho que quando eu excluo alguém na minha vida, que seria uma raiz da minha vida, né? É o meu alicerce, aquilo que eu comentei logo no princípio, né? É a minha fonte. Então, quanto que eu vou beber dessa fonte se eu excluo uma pessoa que é a minha própria fonte, né? Então, eu digo que nós somos a metade pai e metade mãe. Então, quando eu excluo um pai da minha vida, ou qualquer outra pessoa exclui um pai ou uma mãe, ela vai interagir pela metade. Então, eu acho que eu estou excluindo tanto a pessoa, quanto estou me excluindo também o meu 50% que eu tenho de parte de um dos pais, né, ou a pai ou da mãe. Eu estou dando um exemplo meu, né? Mas a gente percebe essas exclusões. Ou excluindo o pai ou a mãe, você está se auto-excluindo de qualquer forma. E aí, complementando, né, Mi, e é interessante a gente verificar que também essas exclusões depois podem ser sentidas, né? Então, às vezes, tudo aquilo que eu rejeito fortemente, pode ser que, de alguma forma, eu me sinto conectado com isso e acabo repetindo. Às vezes de forma um pouco diferente, mas vem o processo de repetição que você falou, que o próprio Tadeu também nos informou. Tem uma outra... E eu acho também que é importante, né? A vida, que nem a Elaine falou, a vida ela traz situações que faz com que você olhe para isso. Eu, como trabalhei em escola, né, 6 anos, eu me deparei com muitos pais de crianças alcoólatras. E aquilo me doía muito o coração de entregar uma criança para um pai que estava alcoolizado, né?
E aí, quando eu tive a felicidade de conhecer a Marianne Franklin, né, que ela traz a pedagogia sistema, o qual eu adoto muito isso, eu assisti um trabalho belíssimo de uma professora também que recebia muitos pais alcoólatras, né? E ela tinha o alcoolismo dentro da família dela. Então, a gente precisa olhar sim, dizer um grande sim, para que você saia desse campo de informação, porque você acaba se deparando com dores que se assemelham com as suas. Alguém mais quer complementar? Eu queria complementar quando isso que eu vou estar falando, isso que eu vou estar trazendo tem a ver, que eu já não sei, que eu estou olhando no Facebook aqui também, estou vendo aqui, quando alguém coloca a questão do alcoolismo. Tem alguém colocando a questão do alcoolismo. Vou ver. O bonito da gente trazer é que o alcoolismo, sistemicamente, lembrando de novo as ordens do amor que a Miriam trouxe, todos pertencem, todos têm um lugar. Aquele que escolhe vir para o sistema familiar dele, vivendo a adicção, né? Seja através do álcool, das drogas, e eu agora, recentemente, estou deixando de ser uma adicta do tabaco, estou aqui vou entrar no meu 21º dia, e não está fácil. Nossa, é rápido. Foram muitas constelações, muito trabalho, onde tudo que eu aprendi com os grandes mestres da constelação, eu vivi nesse meu processo, dessa minha experiência. Quem me acompanhou mais próximo, o Tadeu, acompanhou bastante, ele viu. A gente traz homens do sistema que foram excluídos e não respeitados, né? Com as novas constelações com a medicina germânica, a gente vai mergulhando um pouco mais em alguns diagnósticos e o que o uso, né, do álcool, principalmente, como a Miriam deu o exemplo, traz homens que não foram respeitados no sistema lá atrás, pela parceira. E aí a gente diz, não, mas como é que a minha bisavó podia respeitar meu bisavô se ele bebia todas, pegava o dinheiro do leite, virava em pinga e ainda chegava do jeito que chegava? Ok. Só que aquela mulher, aquele homem, sistemicamente, eles combinaram esse encontro de amor. Eles combinaram essa história de amor que o mental não trouxe para eles. Essas duas almas, e é uma fala sistêmica, se encontraram a serviço do destino coletivo desses dois sistemas. Então, quando esse homem faz esse uso do álcool, das drogas, ele está trazendo para nós exatamente essa informação. Então, quando a Miriam diz que por ressonância estava para ela, então eu digo que agora eu vou poder constelar alguém do cigarro. Por que não chegava ninguém para mim para falar, vamos constelar o cigarro? Porque eu ia convidar o cliente para ir até onde? Eu só estava no meu mental, na minha teoria. A minha alma ainda não tinha acessado todas essas informações dos masculinos do meu sistema, né? Então, o bonito é trazer que a constelação convida para que nós possamos convidar esse cliente a um grande movimento de reconciliação e paz entre esses dois sistemas. O sistema desta mulher, que escolheu este homem para ser pai desses filhos, e deste homem, que escolheu viver um processo de adicção. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo de muito amor, para que a gente consiga de verdade estar incluindo. Então, a gente entende por que hoje tantos jovens estão bebendo. Né? É só a gente sair na rua, não, que não pode agora. Né? A gente sabe, né? O que esses jovens estão trazendo para que a gente olhe. Todos os homens que foram excluídos do nosso sistema, e falando da nossa geração aqui, da maioria, né, dos profissionais facilitadores, como é que a gente olhou a figura do masculino, né? De que forma a gente entendia e respeitava os masculinos do sistema? Então, está aí agora. Então, acho que deu para responder daquela pessoa que estava perguntando a pergunta foi feita pela Juliana. Tem uma pergunta da Adria em relação ao equilíbrio de dar e receber. Ela perguntou como trazer o equilíbrio em relações onde a mulher ganha mais do que o homem. E aí eu até adianto que esse poderia ser até um tema, porque
Realmente, hoje, as relações e as construções, elas estão diferenciadas, mas alguém pode trazer só uma informação para a gente deixar isso mais aprofundado em outra ocasião. Sim. Estão me ouvindo? Pode falar. Tá. Prazer, Cláudia, sou psicóloga e consteladora. Eu acho que olhando para esse tema, né, é a gente entender que não necessariamente o financeiro ele está fazendo parte do relacionamento. Então, existem outras formas de compensar. Então, o desequilíbrio ele acontece de uma forma geral, não somente em um aspecto. Então, por exemplo, se hoje a mulher é a provedora da casa, é importante que seja feito um trato com esse masculino para que ele possa, de alguma forma, retribuir a essa função, a esse financeiro, de algum outro jeito, né? Então, principalmente através do contato afetivo, tentar manter esse masculino dele ainda dentro da casa, por mais que ele não seja o provedor naquele momento, mas que ele possa executar outras coisas que faz parte desse masculino. Então, pequenos detalhes que muitas vezes essa mulher tomaria à frente, deixar com que esse homem possa fazer. Então, por exemplo, tem que ligar numa pizzaria, então deixa que ele faça isso. Deixar fazer com que esse masculino ainda se torne presente e que se sinta útil dentro desse processo, né? Eu acho que é muito um processo mesmo de um recontrato. A partir do momento que for feito um contrato onde os dois se sintam bem, vai ter automaticamente uma afinidade e não vai ter tanto desequilíbrio dentro do relacionamento. Então, é preciso trazer isso de uma forma bem clara para que isso não tenha um peso dentro do próprio relacionamento. Maravilha. Eu acho que a princípio seria isso. Tem uma outra, isso, que são 9h14 já, né? Tem uma outra pergunta falando em relacionamentos suscessíveis que há traição. Se pode ser, ela usou o termo tratado numa constelação. Falhou a sua fala. A minha? Então, tem uma pergunta em relacionamentos sucessíveis onde há traição. Se pode ser tratado através da constelação. Esse foi o termo que ela utilizou. Quem que pode trazer aí para a gente uma reflexão? Vai, Cláudia. Fala você, Cláudia. Tá. Está no mesmo tema. Tá. A traição ela pode ser tratada através do processo da constelação, até porque a gente precisa entender um pouco mais quais são os motivos que... na história dessa família, tanto da família da mulher quanto da família do homem, como que se constituíram esses relacionamentos, se existem casos de traições na família, se existem relacionamentos que foram rompidos e que, de alguma forma, isso foi deixado e excluído, né? Porque, na verdade, muitas vezes o processo de traição ele só está no processo de lealdade com essa família, onde isso talvez já esteja intrínseco no modelo familiar. Então, ele só está no processo de repetição. Então, para que seja realmente tirar a oportunidade de que isso volte a acontecer, a gente precisa entender um pouco mais dessas famílias, como que esses outros relacionamentos da família aconteceram, para que a gente possa trazer um olhar mais sistêmico e possa incluir aquele que, de alguma forma, foi deixado de lado. Não sei se foi clara. Ótimo. Deixa eu só complementar nessa questão. O que a gente observa bastante é a questão do pertencimento. Então, se as mulheres do seu sistema, dessa pessoa, todas foram traídas, então você, para pertencer a esse sistema, você acaba buscando alguém que vai acabar te traindo também. E esse alguém que você busca também está seguindo modelos de padrão do sistema familiar dele, né? Então, é o que a Cláudia fala. A gente tem que olhar para esses sistemas para poder modificar, dizer sim para tudo isso que foi, do jeito que foi, porque muitas vezes
De repente, essa mulher que está sendo traída, ela julgava muito o pai, entrava na relação dos dois, né? Tomava partido muitas vezes da mãe, e ela acaba atraindo a mesma situação para ela. Então, é o padrão de repetição dos sistemas, né? Que é muito interessante, dentro das constelações, a gente observar isso. Então, simplesmente, ela vai atrair um parceiro para continuar pertencendo àquele sistema daquelas mulheres que são traídas. Maravilha. E aí ela pergunta, desculpa, Elaine, se pode ser interrompido, né, esse padrão. Então, dentro do que, né, a gente trabalha, sim, há uma ressignificação desse sistema familiar, a gente fala através de uma ampliação de consciência. E bem como o Tadeu falou, sem esse julgamento, né, aceitar e dizer um grande sim para tudo como foi. Elaine, você quer complementar? Eu só queria acrescentar, para quem não me conhece, eu não sou psicóloga, eu sou assistente social de formação, mas tenho feito alguns estudos junto nas novas constelações com a análise transacional. E na análise transacional, a gente pode também estar junto com a constelação, porque é uma ferramenta da constelação, que o Bert usava também lá atrás, trazer essa consciência também para esta mulher, para este homem, para esse sistema, além de tudo que vocês disseram, dos padrões, das repetições, trazer que ela também foi buscar essa fidelidade e como é que ela opera nessa fidelidade do que a gente chama do triângulo amoroso, né? Então, o triângulo amoroso também é um combinado do sistema individual e coletivo desses dois sistemas, porque senão a gente continua entendendo que o outro, né, foi vítima, que é só uma repetição, e não é uma história de amor onde essas duas pessoas trouxeram esse combinado. E lembrando que nós, na construção dos campos mórficos agora, e nós estamos construindo novos campos mórficos, nós estamos trazendo as dores dos homens também, porque a gente fala das dores das mulheres, né, das mulheres que vivem a traição, e eu dou sempre o exemplo da Lei Maria da Penha. A gente só tem a Lei Maria da Penha e a Lei João da Penha, né? Nesse momento, no planeta Terra, nós temos homens. Também, né? Não, e homens que estão vivendo a dor do chamado adultério, a dor da violência. Nos meus 31 anos de SUS, e me parece que não mudou, estou vendo que a Judite está aqui participando, que também é uma médica do SUS, nós não tínhamos equipamentos e aparelhos para olhar a genitália dos meninos e poder dizer que esses meninos também tinham sido violentados, né? Então, o que é isso, né? O que a gente está sendo chamado a incluir homens e mulheres nas suas dores, nos seus medos, nas suas raivas. Então, o campo do adultério, ele convida que todos nós, e o sistema de quem está vivendo essa experiência, incluir no amor tudo como foi. O que não é fácil? Não é fácil. Para isso, a gente tem nossas colegas psicólogas para ajudar a gente nesse processo. Mas é amor esse homem e essa mulher. Por amor ao sistema, eles estão trazendo este campo, né, de que permite que entre uma terceira pessoa, né? Acho que é bacana. Maravilha, Elaine. Obrigada para complementar. E eu acho que são temas de relacionamento, de equilíbrio de dar e receber, sobre essas questões que a gente pode trazer, né, futuramente, porque são demandas, né? São coisas, como você disse, que estão nos trazendo a refletir. E aqui a ideia são essas reflexões sistêmicas. De perguntas, a gente agora surgiu mais uma, mas o que a gente pode fazer por conta do tempo, né? A gente pretende encerrar às 9h30, já são 9h21. Então, assim, a princípio, o que a gente gostaria de deixar também? Aqui são reflexões, são ponderações sobre o tema. A ideia não foi um aprofundamento, mas que a gente possa olhar de forma mais ampla para isso. E aí, trazer um pouquinho também, porque cada um está vivenciando todas essas questões do isolamento social, para algumas pessoas tem ficado muito pesado, de um dos trabalhos que a gente tem dentro do Instituto Evoluir, que é o acolhimento sistêmico.
que constitui o acolhimento sistêmico? Falar A pessoa tem um período, né, 30 minutos a 40 minutos, é um trabalho gratuito que é desenvolvido por todos os profissionais. Então, às vezes vocês estão com alguma demanda, alguma dor, alguma dificuldade, e aí é possível, então, fazer esse acolhimento. Também existe o acolhimento dos psicólogos do Instituto, que é fundamental, cada um está passando por esse momento de uma forma diferente, né? E para algumas pessoas é mais pesado, para as outras é de uma forma mais leve. Então, a equipe do Instituto também está à disposição para isso. E aí eu pensei em a gente, cada um trazer a Tereza, né, Tereza, você vai encerrar? Você quer fazer um encerramento através de uma visualização? Nós podemos fazer, mas se der tempo, se estiver tranquilo, e se não tiver outras perguntas, outros comentários, né? Eu achei muito interessante a ideia de fazer encontros com temas que a gente possa ampliar e aprofundar. Na questão das dependências químicas, é um tema importantíssimo. Então, a gente está vivendo o impacto do coronavírus na nossa vida e nós não olhamos o impacto das crianças que começam a beber muito cedo. E o álcool, ele é extremamente destrutivo, né? As relações de casais, como a Cláudia respondeu algumas perguntas, são muito complexas, né? Então, a gente poderia fazer um encontro sobre relações afetivas. Agora, se não tiver outras perguntas, a gente pode fazer, acho que uma visualização para fechar. Tem mais uma pergunta aqui sobre a questão do abuso infantil, né? Sim. Que é outro tema também bem delicado, e que, com essa questão da reclusão, eu acho que a gente pode falar da violência como geral. A gente sabe que, infelizmente, mas tudo está a serviço de algo maior, o aumento, né? Porque a reclusão e a própria tensão, né? Até a Ana Maria falou que lembra do Marcelo quando ele fala do medo, para ir para o medo essencial. Mas o quanto essas questões do abuso, da violência doméstica, seja entre homens e mulheres, né? A Brigitte fala muito bem da violência entre homens e mulheres, que não existe, né, uma desigualdade. Na verdade, existe sim, tanto homens são violentados como as mulheres. Então, alguém quer responder? A pergunta do abuso é... Deixa eu só ver aqui certinho. É mais ou menos isso, sobre o abuso infantil, seja pelo pai ou por alguém, né? Algum cuidador, alguma coisa assim. É do Gabriel a pergunta. Isso. Eu acho que, assim, essa parte do abuso, para que tenha acontecido uma vez esse abuso já faz parte da história dessa família. Então, provavelmente, existem outros casos que já tenham acontecido. E, normalmente, quando isso acontece novamente, a gente entra naquele padrão de lealdade, onde, mesmo sendo algo tão nocivo, tão ruim, a gente repete para pertencer. Então, provavelmente, já tem acontecido algum abuso nessa família, onde essa pessoa foi excluída, alguém da geração posterior veio com a necessidade de tentar incluir essa pessoa que foi uma abusadora em algum momento, e quando ela faz isso, ela comete o mesmo ato, né? Então, assim, é todo um processo sistêmico que provavelmente já está fazendo parte daquele contexto familiar e que precisaria ser visto, ser reconhecido, ser enxergado e trabalhado de uma forma diferente, até para que não continue dentro desse processo de repetição. Então, seria uma forma de tentar trazer um pouco mais um acalanto para aquela pessoa que foi abusada, para aquela pessoa que foi o abusador, porque se em algum momento ele é um abusador, é porque ele também já foi abusado, mesmo que tenha sido de uma forma psicológica, de uma forma física,
mas existem muitas coisas para serem vistas. E eu acho que o nosso olhar sistêmico, o convite é... Eu acho que é importante só reforçar, Cláudia, que às vezes as pessoas... Pode falar. Seu áudio ficou ruim, Cláudia. Mas eu acho que é importante a gente diferenciar dois fatores também, que às vezes, quando a gente olha pelo olhar sistêmico, dá a entender que essa pessoa não precisa ser penalizada. A gente está dando o olhar sistêmico, mas isso não quer dizer que não possa ter uma reparação, uma sanção penal. Só que quando a gente traz uma consciência para esse sistema e para o próprio abusador e para o próprio abusado, de alguma forma se amplia. Então, é sempre importante trazer isso no viés do olhar do direito sistêmico, porque às vezes tem essa confusão. Então vai fazer a constelação e a pessoa não vai ser penalizada? Não, muito pelo contrário, ela vai ter a sanção, mas dentro de um equilíbrio de dar e receber. A sanção é dentro de um lugar, dentro do equilíbrio do que a lei determina, e não como uma vingança a esse abusador. Então, ele traz uma outra ampliação, uma outra perspectiva em relação a isso. Eu só queria acrescentar um pouco em cima do que a Cláudia falou e você falou, Roberta, lembrando que o Bert fala da vítima, né? Da energia da vítima, ou seja, essas duas pessoas, elas foram guiadas por algo maior, pelo destino individual e pelo destino coletivo dessas duas pessoas, para que esse ato acontecesse. De novo, no nosso mental, nós não vamos entender nunca como é que esse ato foi guiado. Só que, lembrando que essas pessoas não estão conectadas apenas ao sistema familiar delas. Então, ampliando para os campos mórficos, para a evolução do planeta Terra, todas as histórias religiosas, políticas, invasões, epidemias, testes na área da saúde, na área da ciência, esse campo sempre esteve presente, da violência física e da violência sexual. Então, também por amor hoje, com as ferramentas que nós temos hoje, o direito sistêmico traz, sim, esse olhar de que, né, o jurídico, a lei também está a serviço de algo maior, então tem uma penalização, sim, existem leis, né, existem regras, mas que essas pessoas também foram conduzidas para que hoje, 2020, nós possamos dar lugar a todas essas histórias que aconteceram e continuam acontecendo no planeta Terra. Sim. Acho que é bacana trazer isso também. A Ana Maria, ela também trouxe uma informação da violência com os idosos. Então, quando a gente traz da violência, a violência é mais ampla, em todos os sentidos, né? E aí a gente poderia aqui... são temas super... que poderíamos aprofundar, mas por conta do tempo é só para trazer uma reflexão e uma informação. São 9h30, eu acho que a gente pode, de alguma forma, trazer algum exercício para a gente encerrar o encontro, eu acho que é válido. E, de qualquer forma, já agradecendo a presença de todos, seja quem está aqui pela primeira vez ou quem já nos acompanha, agradecendo aí o carinho, a disposição de se conectar. E hoje realmente foi um evento de aprendizado para todos os facilitadores, então, mas eu acredito que, independente disso, todos estavam aqui de coração aberto e é isso que importa nesse trabalho. É o que a gente fala, essa conexão e de estar a serviço, né? De estar a serviço de algo maior, estar a serviço aí da vida. Então, pode ser, Tê? Você faz uma... Pode sim. Só me fala se vocês estão me ouvindo bem, que eu estava com um probleminha de som. Tá tudo super bem? Bom. Então, tá legal. Tá bom. Legal. Então, nós vamos agradecer imensamente a presença de todos, como a Roberta já fez. Vamos aqui, com esse aprendizado, abrir oportunidades para novos encontros e que a gente possa aprofundar, esclarecer com mais detalhes, né? E agora a gente vai, então, aproveitar todo esse campo. Nós estamos em 42 pessoas aqui no grupo,
O meu Face caiu a conexão, então não sei quantas pessoas estão lá. Sejam quantas forem, nós formamos uma rede, um campo, como nós dizemos na constelação. O grupo de pessoas que se forma é único. Então, agora nós vamos trabalhar com o nosso campo pessoal e o campo desse grupo que nós formamos. Então, eu vou pedir para vocês relaxarem, cada um ao seu modo, procure uma posição confortável, que você possa inspirar calmamente. As pessoas que nós não conseguimos responder por aqui, nós vamos responder todas as perguntas, podem ficar tranquilos. Então, todos estão fazendo parte deste momento. E o olhar sistêmico, ele nos ensina a olhar para o todo, olhar para a história, olhar para essa nossa condição de no aqui e no agora, construirmos uma nova informação. Nós estamos fazendo isso juntos, aqui agora. Como nós falamos, né, Elaine falou tanto do amor, as 4 forças do amor. Nós vamos pensar no pertencimento agora. Procure dentro de você, procure na sua família, na sua história de vida, para quem você disse não. O não é a maior de todas as exclusões. E agora, nós vamos poder tentar dizer um sim. Esse sim não é concordar com essa pessoa. Esse sim é reconhecer que ela tem tanto direito à existência, ao pertencimento, quanto cada um de nós. As doenças representam pessoas excluídas. Então, uma doença num campo tão coletivo representa grandes grupos excluídos. Então, nós vamos acolhendo e reconhecendo que todos têm igual direito de pertencer. E nós vamos inspirando, expirando. Vamos pensar no lugar das pessoas. Será que você ocupa o lugar de alguém? Você conhece alguém próximo de você que está vivenciando essa experiência da doença? Alguém que está na linha de frente trabalhando? Alguém que tem um parente? Qual é o seu lugar neste momento, aqui e agora? Que lugar você ocupa? Uma vez que todos pertencem, uma vez que todos nós temos o nosso lugar. Se nós tomamos a força da vida dos nossos ancestrais, se estamos aqui vivos, nos nossos ambientes seguros, serenos, a vida chegou até nós. Ela chegou com uma força vital, mas ela chega também com uma força de sabedoria. Os nossos ancestrais superaram muitas coisas. Quantas situações, individuais e coletivamente, eles foram superando. O que vier à mente de cada um de vocês? Esse é o momento de dizer sim. É o momento do assentimento, de reconhecer que toda essa história fez parte. Quando nós dissemos sim, com toda a dor que isso pode custar a qualquer um de nós, esse é o nosso esforço para transformar esse padrão, para minimizar essa onda de dor daqui para frente. Então, neste momento, quando nós dissemos sim, para tudo que foi até aqui, agora, nós inspiramos profundamente, localizamos essa experiência em nós, e com toda a nossa consciência, nós direcionamos para essas experiências um grande sim, uma gratidão. E assim nós ativamos em cada um de nós a força do nosso destino individual.
agimos conscientemente através do amor, reconhecendo os excluídos, incluindo os excluídos, reconhecendo o nosso lugar, oferecendo o nosso melhor, nós nos tornamos agentes de mudança e de transformação. Nossa gratidão a todos vocês, nosso abraço carinhoso, e aí a Roberta vai encerrar. Um beijo. Você está sem microfone, Rô. É verdade, eu desliguei. Obrigada, Tê. Trazendo só mais essa reflexão quando você fala, né, dos ancestrais, quantas coisas eles vivenciaram. E aí eu gosto de trazer, se a guerra, em um tempo atrás, ela separava, hoje muitos estão lidando com essa guerra e ela tem unido, né, tem trazido solidariedade, de ajuda e intercâmbio entre as nações. Então, olhar para essas perspectivas desse grande crescimento, desse grande campo mórfico, igual a Elaine nos trouxe, como a gente pode ampliar o olhar, né? Desse grande conflito nasce grandes possibilidades para a evolução da humanidade. Então, aqui eu queria deixar aqui o nosso agradecimento a cada um que entrou, os que entraram e tiveram que sair por qualquer motivo, agradecer a paciência, né, aqui com o nosso aprendizado também, com essa nova ferramenta da tecnologia, e falar que a gente vai fazer próximos encontros, disponibilizando, então, da mesma forma a plataforma, assuntos temáticos, deixar à disposição de vocês o acolhimento sistêmico, as constelações online, independente de qualquer coisa. O importante é trazer esse lugar de autocuidado, de sempre ampliar as nossas perspectivas. Tá bom? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Eu só queria deixar um convite para as pessoas que estão tendo contato com constelação pela primeira vez, que na teoria muitas vezes é complicado a gente entender as constelações familiares. Então, fica o convite para que as pessoas possam participar dessas constelações, né? Com pessoas ou com bonecos, que a gente realmente vai conseguir sentir o que é esse campo, quanto que ele é verdadeiro. Esse campo tem muitas informações, tem muita sabedoria, que às vezes, na teoria, fica difícil de entender. Então, fica o convite aí para todos. E se alguém tem uma pergunta ou comentário, deixa no chat, por favor, por conta do adiantado da hora, tá ok? Tem muitas pessoas agradecendo, e só para avisar que o evento foi gravado e está disponível no Facebook, então a gente pode compartilhar. O Instituto acabou de informar. Isso mesmo. E se tiver perguntas futuras, depois surgir, né? Porque, como a Elaine falou, às vezes no mental fica ali muitas informações, pode colocar pelo Facebook que nós vamos também responder. E ali a gente consegue acompanhar também essas perguntas, tá bom? Agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Betânia, pela Boa noite. Até logo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Boa noite, Mari. Muito obrigada. Boa noite, Mari. Boa noite. Quem que a gente conhece? Quanta gente conhecida. Nilvio estava por aí. O Nível tinha levantado a mão. Mas... O Nilvio está por aí. Agora, Diga. A Mi está acompanhando. Você consegue encerrar, Mi, por aí, por favor? Na próxima quinta, deixa eu encerro aqui. Na próxima quinta, no mesmo horário. Não. Tá. Isso. No mesmo bate-canal. Bate horário, bate canal. Tânia?